Talvez você esteja cansado, cansado de tentar, cansado de começar e não terminar, cansado de lutar e sentir que nada muda. Derrota não é apenas perder, é sentir que está sempre atrás, sempre correndo, sempre recomeçando. Mas hoje, nós não vamos aceitar isso como destino. Hoje nós vamos orar para transformar derrota em vitória. Antes de continuar, eu quero que você escreva nos comentários uma palavra: virada. Porque quando você declara isso, você está dizendo que não aceita permanecer onde está. Pai amado, nós entramos na Tua presença trazendo frustrações acumuladas, projetos que não deram certo, tentativas que falharam, expectativas que não se cumpriram. Senhor, o peso da derrota é silencioso. Ele não aparece em público, mas consome por dentro. Se esta pessoa está carregando vergonha por algo que não deu certo, cura agora. Se está se sentindo incapaz, restaura a identidade. Se está se comparando com quem parece estar avançando, remove essa pressão. Pai, nós declaramos que derrota não define identidade, fracasso não define valor, erro não define destino. Eu declaro que este é um momento de transição. Senhor, muda a mentalidade, porque muitas vezes a derrota continua viva apenas na mente. Remove a repetição mental do que deu errado. Remove a narrativa interna de incapacidade. Coloca nova perspectiva. Pai, ensina a enxergar aprendizado onde antes havia humilhação. Ensina a enxergar crescimento onde antes havia frustração. Eu declaro que aquilo que parecia fim será apenas recomeço. Senhor, quebra o ciclo de autossabotagem. Se esta pessoa já começou esperando dar errado, interrompe agora. Se já decidiu antecipadamente que não consegue, cancela essa sentença. Pai, fortalece o interior, porque vitória começa por dentro. Eu declaro que a energia emocional será renovada, que a disposição será restaurada, que a coragem será reacendida. Talvez você esteja ouvindo isso pensando, mas eu já tentei tantas vezes. Sim, mas hoje você não está tentando sozinho. Hoje você está orando. E oração muda a estrutura invisível. Senhor, reposiciona essa vida, reposiciona essa história, reposiciona esse momento. Eu declaro que esta não é a última página, é o início de uma virada. Respire profundamente agora. Entregue essa sensação de fracasso, entregue essa memória negativa, entregue esse medo de tentar novamente, porque nós ainda vamos avançar. Na próxima parte, vamos declarar restauração da força interior e reconstrução da confiança. Permaneça, porque derrota não será a palavra final. Feche os olhos por um instante. Pense na última vez que você se sentiu derrotado. Talvez tenha sido recente. Talvez esteja acontecendo agora. A sensação é sempre parecida. Um peso no peito, uma pergunta silenciosa. Será que eu consigo? Pai amado, hoje nós tratamos essa pergunta, porque derrota repetida corrói confiança. E sem confiança, a pessoa para antes mesmo de tentar. Senhor, restaura a força interior desta pessoa. Se ela perdeu o ânimo, reacende. Se perdeu a motivação, renova. Se perdeu a coragem, fortalece. Eu declaro que a energia emocional será reconstruída. Pai, quebra a associação automática entre tentativa e fracasso. Que ela não espere perder antes de começar. Que não antecipe derrota antes da batalha. Senhor, remove a sensação de incapacidade. Aquela voz interna que diz, não vai funcionar. Você não consegue. Vai dar errado de novo. Silencia agora. Pai, coloca uma nova voz. Uma voz de fé. Uma voz de possibilidade, uma voz de direção. Eu declaro que esta pessoa voltará a acreditar em si mesma, não por arrogância, mas por consciência de quem está com ela. Senhor, quando a derrota se repete, o medo aumenta, mas hoje nós diminuímos o medo, porque fortalecemos a base. Pai, reconstrói autoconfiança saudável, que ela se levante diferente, que ela tente diferente.
que ela pense diferente. Eu declaro que o passado não será referência para o futuro, que erros antigos não determinarão resultados novos. Senhor, ensina a separar experiência de identidade. Ter errado não significa ser incapaz. Ter perdido não significa ser derrotado. Pai, fortalece a disciplina, porque vitória não nasce apenas de emoção, nasce de constância. Eu declaro que haverá perseverança, mesmo que o resultado demore, mesmo que o processo seja exigente. Senhor, coloca foco. Remove distrações, remove comparações, remove desânimo acumulado. Pai, que esta pessoa pare de olhar para quem já venceu e comece a olhar para quem ela pode se tornar. Eu declaro visão restaurada. Agora respire fundo novamente. Perceba que algo está sendo reconstruído por dentro. Talvez ainda não seja visível, mas está sendo estruturado, e estrutura forte sustenta vitória duradoura. Ainda vamos avançar. Na próxima parte vamos declarar quebra definitiva do ciclo de derrota repetitiva. Continue, porque o que está sendo levantado agora não é apenas motivação, é fundamento. Chega um momento em que não é mais sobre tentar melhor, é sobre romper o padrão, porque quando a derrota se repete demais, ela deixa de parecer circunstância e começa a parecer destino. Mas hoje nós quebramos essa mentira. Pai amado, se existe um ciclo invisível se repetindo na vida desta pessoa, interrompe agora. Ciclo de começar e não terminar. Ciclo de avançar e retroceder. Ciclo de quase conseguir e perder no final. Eu declaro que esse padrão está sendo quebrado. Senhor, revela onde está a raiz. Se é emocional, cura. Se é espiritual, liberta. Se é mental, renova. Pai, muitas derrotas não começam na circunstância. Começam na crença interna, a crença de que nunca dá certo, a crença de que sempre termina mal, a crença de que não nasceu para vencer. Hoje nós cancelamos essas crenças. Eu declaro que esta pessoa não nasceu para viver em repetição de fracasso. Não nasceu para ser espectadora da vitória dos outros. Não nasceu para aceitar limitação como identidade. Senhor, corta o ciclo. Se há padrão familiar de derrota, interrompe. Se há histórico de abandono de projetos, fortalece constância. Se há medo que faz desistir perto da linha de chegada, remove. Pai, dá resistência emocional. Resistência quando surgir a vontade de parar. Resistência quando a dificuldade aumentar. Resistência quando a comparação tentar desanimar. Eu declaro perseverança acima da média. Senhor, muda o resultado final. Que aquilo que sempre terminava mal, comece a terminar bem. Que aquilo que sempre travava, comece a fluir. Que aquilo que sempre parecia difícil, comece a se alinhar. Pai, traz estratégia nova. Porque repetir o mesmo padrão esperando resultado diferente gera frustração. Dá nova abordagem, nova mentalidade, nova postura. Eu declaro inteligência emocional ativa. Senhor, impede decisões impulsivas que sabotam o avanço. Impede escolhas precipitadas que comprometem resultado. Impede atitudes que reforçam o ciclo antigo. Pai, dá consciência no momento certo. Que esta pessoa perceba quando estiver prestes a repetir o padrão e escolha diferente, porque vitória começa na decisão diferente. Agora imagine a próxima tentativa sendo diferente, mais madura, mais estruturada, mais consciente. Pai, confirma essa mudança. Eu declaro que este será o início de um novo histórico. Histórico de conclusão, histórico de avanço, histórico de superação. E ainda há algo mais profundo para tratar, porque derrota não afeta apenas resultados, afeta identidade. Na próxima parte, vamos reconstruir completamente a forma como você se enxerga. Permaneça, porque quem muda a identidade, muda destino. Derrota prolongada altera a forma como você se vê. Você começa a diminuir seus sonhos, reduz suas expectativas, evita falar sobre planos para não se frustrar de novo.
e pouco a pouco passa a se apresentar ao mundo como alguém que já tentou. Hoje, nós restauramos a identidade. Pai amado, se esta pessoa começou a se definir pelos erros, muda essa percepção agora. Se ela se apresenta mentalmente como fracassada, apaga essa etiqueta. Se ela perdeu a visão de quem pode se tornar, reacende. Eu declaro que identidade não será mais construída sobre resultados negativos. Senhor, lembra quem ela é, não quem falhou, mas quem está em processo. Não quem perdeu, mas quem está aprendendo. Pai, que esta pessoa pare de dizer, eu sou assim mesmo, eu nunca consigo, isso não é para mim, porque essas frases constroem prisão invisível. Eu declaro que novas palavras substituirão antigas declarações. Senhor, fortalece a autoestima saudável, não baseada em comparação, não baseada em aprovação externa, mas baseada em propósito. Pai, coloca convicção interior, convicção de que ainda há potencial, convicção de que ainda há tempo, convicção de que ainda há possibilidade. Eu declaro que esta pessoa voltará a sonhar, mesmo que discretamente no início, mesmo que com receio, mas voltará. Senhor, restaura a dignidade. Se houve humilhação pública, cura essa memória. Se houve erro exposto, restaura honra. Se houve vergonha, transforma em aprendizado. Pai, remove o medo de ser visto tentando novamente, que ela não esconda planos por medo de julgamento, que não abandone projetos por receio de críticas. Eu declaro coragem social. Senhor, muda a postura. Que ela ande diferente, fale diferente, pense diferente, porque identidade renovada produz comportamento renovado. Pai, interrompe comparações constantes. Comparação gera sensação de atraso, e sensação de atraso gera desistência. Eu declaro foco no próprio processo. Senhor, ensina a celebrar progresso pequeno, ensina a reconhecer evolução invisível, ensina a valorizar constância. Agora pare por um instante, observe o quanto você já superou. Observe quantas vezes você continuou mesmo querendo parar. Pai, mostra evidências de força que ela não percebeu. Eu declaro que esta pessoa não é fraca, não é incapaz, não é limitada, está em construção. E construção leva tempo, mas produz estrutura sólida. Ainda vamos avançar para algo essencial, a ativação prática da vitória nas próximas decisões. Permaneça, porque a identidade restaurada precisa de ação alinhada. Preste atenção nisso. Vitória não acontece no dia em que o resultado aparece. Ela começa no dia em que você decide agir diferente. É aqui que muita gente trava. Porque depois de tantas derrotas, o impulso natural é evitar risco, evitar exposição, evitar tentar de novo. Mas hoje nós quebramos essa proteção falsa. Pai, se esta pessoa construiu muros para não se frustrar mais, mostra onde estão. Se ela começou a viver pequena para não se decepcionar grande, revela. Se ela está se escondendo atrás de justificativas, expõe com amor. Porque evitar risco não protege da derrota, só impede a vitória. Senhor, ativa coragem prática, não apenas emocional, prática. Coragem de enviar aquela mensagem, coragem de fazer aquela inscrição, coragem de retomar aquele projeto, coragem de terminar o que foi abandonado. Pai, remove o pensamento de não é o momento. Se for medo disfarçado de prudência, revela. Se for insegurança escondida atrás de racionalidade, desmonta. Eu declaro discernimento verdadeiro. Senhor, que esta pessoa pare de romantizar o passado. Às vezes, ela sente falta do tempo em que ainda acreditava. Mas agora é hora de agir com maturidade, não com ingenuidade. Pai, transforma a experiência em estratégia, não em trauma. Eu declaro ação alinhada. Senhor, quebra a procrastinação que nasce do medo. Aquela enrolação silenciosa, aquela distração constante, aquela ocupação com coisas menores para evitar o que realmente importa. Pai, coloca foco cirúrgico.
que ela saiba exatamente o próximo passo, não o plano inteiro, só o próximo passo. Porque vitória não exige visão total, exige movimento. Senhor, remove a necessidade de garantia absoluta. Se ela estiver esperando segurança completa para agir, ela nunca sairá do lugar. Dá confiança suficiente para começar. Pai, fortalece disciplina, porque nem todo dia terá motivação, mas precisa ter constância. Eu declaro que esta pessoa não ficará mais esperando se sentir pronta, ela começará. Senhor, transforma intenção em atitude, sonho em planejamento, planejamento em execução. Agora escute isso. Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa ser fiel ao que sabe que deve fazer. E talvez a maior virada esteja exatamente aí, no simples ato de começar de novo, sem drama, sem anúncio, sem medo exagerado, só começar. Na próxima parte, vamos trabalhar resistência durante o processo, porque iniciar é importante, mas sustentar é o que consolida a vitória. Começar é emocionante, continuar é desafiador, e é aqui que muitas vitórias morrem, no meio do caminho. Não no início, não no final, mas na fase silenciosa, onde o esforço ainda não trouxe resultado visível. Pai amado, prepara esta pessoa para o meio do processo, para os dias em que nada parece estar acontecendo, para os momentos em que o progresso é invisível, para as fases em que o resultado demora. Senhor, fortalece a resistência emocional, porque sem resistência, qualquer dificuldade vira motivo de desistência. Eu declaro firmeza quando surgirem obstáculos. Firmeza quando o entusiasmo diminuir. Firmeza quando o reconhecimento não vier. Pai, ensina a suportar pressão sem perder direção. Ensina a atravessar frustração sem abandonar propósito. Ensina a lidar com críticas sem desmoronar. Senhor, remove a necessidade de aplauso imediato. Que esta pessoa não dependa da validação constante. Que não precise de incentivo externo o tempo todo. Que aprenda a se motivar pela convicção interna. Pai, dá maturidade, porque maturidade entende que processo exige tempo. Eu declaro paciência estratégica. Senhor, quando surgir vontade de desistir, que ela reconheça que isso faz parte da travessia. Que não interprete dificuldade como sinal de fracasso, mas como parte da construção. Pai, fortalece disciplina diária. Pequenos passos, pequenas decisões corretas, pequenas atitudes consistentes, porque vitória grande nasce de repetição pequena. Senhor, guarda a mente contra a comparação durante o processo. Ver outros avançando pode gerar dúvida, mas cada história tem seu ritmo. Pai, ensina a confiar no próprio tempo. Eu declaro estabilidade emocional no meio da caminhada. Senhor, protege contra a sabotagem no meio do avanço, aquela escolha errada feita por cansaço, aquela decisão impulsiva tomada por frustração, aquela conversa mal conduzida que compromete tudo. Pai, dá equilíbrio até o fim. Agora pare e pense. Quantas vezes você parou exatamente quando estava perto de romper? Talvez mais perto do que imaginava. Pai, que desta vez seja diferente. Que desta vez haja perseverança até a linha final. Porque vitória não é sorte, é permanência. E ainda há algo essencial para consolidar. Transformar mentalidade de sobrevivência em mentalidade de conquista. Vamos trabalhar isso na próxima parte. Continue, porque você não chegou até aqui para recuar novamente. Existe uma diferença silenciosa entre quem apenas sobrevive e quem decide conquistar. Sobreviver é acordar pensando em não perder. Conquistar é acordar decidido a avançar. E depois de tantas derrotas, é comum que a mente entre em modo de sobrevivência. Você para de arriscar, para de sonhar grande, para de esperar muito, porque esperar muito já doeu antes, mas hoje algo muda. Pai amado, remove mentalidade de sobrevivência.
Se esta pessoa está apenas tentando não cair de novo, amplia a visão. Se está vivendo pequena para não sofrer grande, quebra essa limitação. Senhor, coloca mentalidade de conquista. Conquista não arrogante. Conquista consciente. Conquista alinhada. Pai, ensina a pensar como alguém que vai vencer. Não como alguém que está sempre se defendendo. Eu declaro expansão mental. Senhor, muda a linguagem interna, que ela pare de dizer, se der certo, e comece a dizer, quando acontecer, que pare de dizer, talvez eu consiga, e comece a dizer, eu estou me preparando. Pai, remove postura defensiva constante, aquela expectativa de que algo vai dar errado, aquela tensão contínua, aquela vigilância exagerada. Coloca segurança interior, porque quem vive esperando o pior nunca desfruta do melhor. Senhor, ensina a lidar com o risco de forma saudável, não imprudente, mas também não paralisada. Pai, fortalece a ambição equilibrada, que ela queira crescer, que queira expandir, que queira construir algo maior do que já construiu. Eu declaro visão de longo prazo. Senhor, remove o medo de prosperar. Sim, medo de prosperar. Porque às vezes a pessoa teme não conseguir sustentar o crescimento, teme perder depois de conquistar, teme voltar ao ponto inicial. Pai, quebra esse ciclo antecipado, que ela não viva tentando proteger algo que ainda nem conquistou. Coloca foco no presente. Eu declaro ousadia estratégica. Senhor, ensina a agir como alguém que acredita que vai vencer, a se posicionar como alguém que está se preparando para algo maior, a falar como alguém que tem convicção. Pai, fortalece a postura, que o corpo comunique confiança, que o olhar comunique firmeza, que a fala comunique clareza, porque a identidade transformada se manifesta externamente, e talvez o maior sinal de que a derrota está sendo vencida não seja o resultado imediato, mas a mudança de postura. Hoje você não está pedindo para não perder, você está se preparando para ganhar, e isso muda tudo. Ainda há algo essencial a declarar, porque toda vitória exige uma decisão definitiva de não retroceder. Continue comigo. A mudança já começou por dentro. Existe um momento em que você precisa tomar uma decisão silenciosa. Não é uma decisão anunciada, não é algo que você publica, é algo que você resolve por dentro. Eu não volto mais para o lugar mental da derrota, porque é possível avançar externamente e continuar preso internamente. E hoje nós quebramos essa prisão invisível. Pai amado, se ainda existe dentro desta pessoa a opção de desistir guardada como plano B, remove agora. Se existe a frase, se não der certo eu paro, apaga. Se existe a tendência de recuar quando a pressão aumenta, fortalece. Senhor, estabelece uma decisão firme, não emocional, não impulsiva, mas consciente. Pai, coloca convicção profunda. Que esta pessoa entenda que vitória não é evento isolado, é construção contínua, e construção exige compromisso. Eu declaro comprometimento com o próprio crescimento. Senhor, remove o hábito de abandonar a si mesmo, porque às vezes não é o projeto que é abandonado, é a própria confiança, é a própria disciplina, é a própria promessa feita em dias de motivação. Pai, que desta vez seja diferente, que quando a empolgação diminuir, a decisão permaneça, que quando o resultado demorar, a convicção continue, que quando a dificuldade aumentar, a firmeza cresça. Senhor, sela a perseverança, não aquela teimosa e cega, mas aquela estratégica e consistente. Pai, que esta pessoa pare de procurar saídas quando o processo apertar e comece a procurar soluções. Eu declaro estabilidade mental diante da pressão. Senhor, quando surgirem obstáculos, que ela não interprete como sinal de derrota, mas como parte do caminho. Pai, elimina o medo de falhar novamente, porque medo de falhar gera falha antecipada. Eu declaro liberdade emocional para tentar sem pânico.
Senhor, transforma a dor passada em força atual. Que aquilo que machucou se torne maturidade, que aquilo que humilhou se torne sabedoria, que aquilo que pareceu derrota definitiva se torne ponto de virada. Agora escute isso com atenção. Você não precisa sentir confiança absoluta para continuar. Você precisa decidir continuar. A confiança cresce enquanto você anda. Pai, consolida essa decisão. Que esta pessoa saia deste momento diferente, não apenas inspirada, mas posicionada. Porque quando alguém decide internamente que não retrocede, o cenário externo começa a responder. E agora nós vamos selar essa transformação. Porque aquilo que foi decidido aqui precisa ser declarado com autoridade. Continue. Estamos prestes a encerrar com firmeza total. Chegou o momento de assumir a vitória antes mesmo de vê-la. Porque quem espera o resultado para acreditar, sempre chega atrasado na própria transformação. Mas você não está mais nesse lugar. Você orou, você confrontou o medo, você quebrou o ciclo, você decidiu não retroceder. Agora nós declaramos vitória. Pai amado, aquilo que era derrota começa a se reorganizar. Aquilo que parecia perda começa a revelar aprendizado. Aquilo que parecia atraso começa a mostrar preparo. Senhor, transforma cada fracasso antigo em degrau, cada erro em estratégia, cada queda em estrutura. Eu declaro que esta história muda a partir de agora. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a postura mudou. Pai, sela essa nova mentalidade. Que esta pessoa não volte a falar como derrotada, que não volte a pensar como limitada, que não volte a agir como insegura. Eu declaro confiança prática, confiança que decide, confiança que executa, confiança que permanece. Senhor, honra essa decisão, honra essa perseverança, honra essa fé que escolheu continuar. Pai, que portas comecem a se alinhar, que oportunidades comecem a surgir, que conexões comecem a acontecer, mas acima de tudo, que a estrutura interna permaneça forte, porque vitória externa sem força interna é instável. Eu declaro estabilidade, constância, crescimento sustentável. Senhor, que essa pessoa olhe para trás daqui a um tempo e perceba que o dia da virada começou aqui, neste momento, nesta decisão. Agora coloque a mão sobre o coração e declare com convicção: eu não sou derrotado. Repita: eu estou em processo de vitória. Se você crê nisso, diga amém e guarde isso, não como frase bonita, mas como identidade assumida. E eu quero te pedir algo importante agora. Se essa oração falou com você, se você decidiu romper com a derrota, se você está assumindo essa virada, inscreva-se agora neste canal, porque aqui nós fortalecemos sua fé e alinhamos sua mentalidade com a vitória. Clique em inscrever-se para continuar recebendo orações que constroem força interior. E escreva nos comentários: hoje começa minha virada. Declare isso publicamente. Compartilhe essa oração com alguém que precisa sair do ciclo de derrota. Que sua mente permaneça firme, que seu coração permaneça forte e que sua história daqui para frente seja marcada por superação. Até a próxima oração.